Acompanhe agora mais um Hot Seat do Resumo Cast Tribos. Tenha um bom aprendizado. Bom, então vamos começar. Eu quero confessar que eu fiquei muito feliz quando eu vi que eu ia falar sobre o capítulo 9, que é gestão de pessoas, que é o assunto que eu escolhi doar a minha vida. Então, eu realmente fiquei muito grata e honrada com isso. Eu fiquei apaixonada pela forma como o autor levou de maneira simples e descomplicada esse assunto, e tornando ele tão estratégico. E aí eu queria aproveitar e começar esse capítulo falando sobre a minha visão profissional, mas não a minha visão como empreendedora, mas a minha visão como profissional. E eu sei que eu estou num ambiente seguro, eu sei que eu não corro o risco de repente, vocês acharem que está faltando um pouco de modéstia, mas é realmente só uma visão que eu queria compartilhar com vocês, que talvez seja a visão que muitos profissionais têm por aí. Eu comecei a minha vida profissional muito cedo, eu tinha 17 para 18 anos, minha primeira vaga foi uma vaga de estágio em atendimento ao cliente, e ali eu logo percebi, naqueles primeiros 6 meses, que eu queria desenvolver a minha carreira em algo que mesclasse atendimento ao cliente, sucesso do cliente especificamente, e desenvolvimento de pessoas. E é assim até hoje. Se eu não mudar de ideia, provavelmente será assim até o dia que eu morrer. Então, o que aconteceu na minha vida profissional, nos 15 anos seguintes, é que eu sempre fui a profissional que me destacava. Eu sempre fui a profissional que estava um ponto fora da curva. E então eu pude escolher as empresas onde eu queria trabalhar e eu fui galgando desde estagiária até uma função máxima na área de treinamentos, responsável pelos treinamentos em nível nacional, antes de ser empreendedora. E o que me fazia, eu fiz essa escalada, não foi numa empresa só, mas foram em 5 empresas. Eu não sou aquela profissional que foi fiel a uma determinada empresa, eu sempre escolhi aonde eu queria trabalhar. E essa escolha, ela não era necessariamente através de remuneração, mas era principalmente por 3 fatores. O primeiro, que eu tivesse liberdade de exercer a minha criatividade, que eu tivesse autonomia. O segundo é que o clima organizacional fosse favorável a essa criatividade. E o terceiro fator é que eu estivesse num ambiente em que eu pudesse aprender o máximo que eu pudesse. Então, assim, quando uma empresa não me apresentava uma dessas 3 variáveis, automaticamente eu perdi o interesse por ela e automaticamente eu criava um deadline para sair dessa empresa e ir para outra. E foi assim que funcionou o meu crescimento profissional. Foram 5 empresas em que cada uma delas, quando falhava num ponto desse, eu não tinha mais interesse em trabalhar ali, e eu nunca me vi como uma profissional que trabalhava apenas por dinheiro e desmotivada e com ansiedade, estresse, síndrome do fantástico, nada disso. Para mim era importante acordar feliz para ir trabalhar, então eu simplesmente arranjava outro emprego, até que no último eu resolvi empreender. E eu acho que isso acontece com muitos bons profissionais. Empresas perdem muitos bons profissionais pela falta de capacidade de criar um terreno fértil para que esses profissionais se desenvolvam. Então, funciona mais ou menos assim. Quando hoje eu vou até um empresário para ajudá-lo nos seus resultados, eu conto para ele sobre o princípio da árvore feliz. Uma empresa funciona muito como uma árvore, como se fosse uma árvore frutífera. Vamos imaginar uma macieira, uma macieira de sucesso é uma macieira que dá boas maçãs, né? Aquela maçã vermelhinha, gordinha, grande, que você morde, ela é terra, suculenta, doce e tudo mais. E quando a maçã ela começa a vir e já não é mais tão doce assim, já não está mais tão vermelhinha, a gente vai tender a culpar fatores externos, como, mas esse foi ano de El Niño, o clima não ajudou, aquela porcaria daquele adubo que a gente comprou não funcionou, então as maçãs não estão legais, e na verdade a gente não para prestar atenção na raiz dessa macieira, como é que está de dentro para fora. Isso acontece muito nas empresas também, né? O resultado, a maçã vermelhinha de uma empresa são os resultados financeiros, o lucro, né? E os stakeholders felizes e tudo mais. E quando essa maçã já não está mais tão gostosinha assim, esse lucro está caindo ou existem problemas de vendas, a empresa tende a culpar fatores externos,
como a crise, ou o mercado, ou aquele concorrente, e não faz um autoexame e percebe que, na maioria das vezes, a solução está internamente. Então, eu costumo falar que se você quer uma árvore feliz, com bons frutos, você precisa, principalmente, fundamentalmente, olhar para as suas raízes. E aí é quando o empresário me pergunta, mas Isa, então aonde eu posso contratar bons vendedores? E essa é uma pergunta estruturada de maneira errada. Em vez de perguntar onde, que tal perguntar como contratar bons vendedores? E a pergunta é primária, de tão simples, só que as empresas brasileiras ainda têm certa dificuldade de lidar com isso na prática, que é um programa de treinamento e desenvolvimento humano. E por que as empresas têm dificuldade de lidar com isso na prática? Porque esse é um programa da paciência. É um programa que você não vai implantar um programa de treinamento e desenvolvimento humano hoje para corrigir os teus problemas de vendas do mês corrente, para bater sua meta. Esse é um programa que você vai começar lentamente pelas categorias de base, vai formando a sua equipe de vendedores lenta e gradualmente. Então, por exemplo, se você tem lá o responsável pela pesquisa embalde, daqui a 5, 6, 8 meses, essa pessoa pode passar por um processo seletivo para uma categoria mais acima, mais intermediária. No caso dos vendedores, dos closers, você tem um processo seletivo a cada 3 anos, para você ir para os tops, né, para os vendedores mais bem remunerados e tudo mais. Então, obviamente, isso é um processo de longo prazo. Agora, se a empresa tiver consistência, foco, disciplina para criar, com certeza esse pode ser o grande diferencial dela. E qual que é o perfil ideal de contratação? O perfil ideal de contratação é aquele profissional que tem o hábito de escutar mais do que falar, aquele vendedor com foco na solução de problemas, com integridade inquestionável, e aí o empresário vai olhar para mim e vai falar assim, what? Como assim um vendedor com integridade inquestionável? Esse cara vai deixar de vender o meu produto porque ele não vai querer mentir e tudo mais. Infelizmente o mercado ainda pensa assim, mas sim, o vendedor de alta performance, ele tem uma integridade inquestionável e ele conhece, acredita e ama o produto e a empresa onde ele trabalha. Então esse é o perfil profissional ideal para você contratar. E aí quando você confronta esse perfil para o empresário fala assim, aí você pergunta assim, mas você contrata nesse perfil? Aí o empresário dá uma gaguejada, não, mas Isabelle, mas é porque quando vem a vaga, né, a gente já precisa substituir para ontem de manhã cedo, então não dá muito tempo de fazer isso, o processo é mais dinâmico, a gente tem ali 2 currículos, a gente escolhe o menos pior. E aí você pergunta, pô, mas é essa a raiz que você quer botar na sua árvore para você ter maçãs prósperas, né? E aí você precisa fazer todo um processo de mudança a longo prazo para que esse processo seletivo seja mais bem estruturado. E qual é a melhor forma de remuneração desse profissional? A empresa vai tender a querer contratar profissionais 100% comissionados, porque assim a gente transfere para esse profissional a responsabilidade do sucesso dele, né, e a gente evita um custo fixo com um profissional que não está trazendo os resultados que a gente esperava. A grande questão para se pensar é que se você tem uma jornada de cliente em que o processo de fechamento de uma venda pode demorar 1, 2, 3 meses, é possível que esse profissional passe limitações financeiras, principalmente no início. E aí, se a gente recorrer lá aos ensinamentos da pirâmide de Maslow, que a gente sabe que a base da pirâmide são as nossas necessidades de alimentação, necessidades fisiológicas e tudo mais, é possível que esse profissional tenha dificuldade de, por exemplo, fazer um supermercado, de se alimentar, e obviamente que um profissional que está passando dificuldade na base da pirâmide de hierarquia de necessidades humanas, esse profissional não vai performar da melhor maneira que ele poderia estar performando. Então, o melhor dos mundos é que a empresa tenha aí um mínimo garantido para dar tranquilidade para que esse profissional possa trabalhar e exercer o máximo da sua criatividade e performance. E aí vem sempre o segundo questionamento, que no meu caso, ou vem através de afirmação, o cara dá um carimbo do tipo, treinamento não funciona, pum. Ou ele pergunta, mas Isa, treinamento funciona mesmo? E a minha resposta é sempre, depende. Depende do tipo de treinamento e da forma como você vai fazer esse treinamento. Por quê?
Como é que funciona o nosso cérebro? O nosso cérebro funciona através de condicionamento. Tudo que a gente faz através de um padrão já aprendido. Você pega o seu carro para dirigir, você dirige do seu trabalho à sua casa, possivelmente você não vai se lembrar de todos os sinais vermelhos e todas as curvas que você fez, porque você fez isso automaticamente. E assim funciona tudo. Então, você desenvolve os padrões da sua equipe através de duas maneiras, ou forte impacto emocional, isso produz novas sinapses neurais e novos padrões de comportamento, ou através de repetição. Então, a não ser que você queira pegar o sujeito, colocar numa sala, apontar uma arma para a cabeça dele, falar assim: meu irmão, ou você faz dessa maneira aqui, ou eu vou matar você e seu cachorro, porque aí você tem forte impacto emocional e possivelmente você vai ter um processo trabalhista também, ou você precisa ensinar esse profissional através de ações repetidas a longo prazo. Então, quando você me pergunta se treinamento funciona, eu vou te responder depende. Ou seja, se você tem uma equipe que não está indo tão bem em vendas, e aí você chama uma consultoria para dar um treinamento, uma vez na vida, outra vez na morte, possivelmente os resultados não vão ser tão maravilhosos assim. O ideal é que você tenha um treinamento e você tenha um programa que vá sustentando esse treinamento ao longo do tempo de maneira consistente e integral. Então, o livro traz a sugestão do treinamento semanal, que é muito legal, que ele faz nas quartas-feiras à tarde, em que ele reúne a equipe e ele tem diversas atividades durante esse treinamento. Tem a abertura do líder, que é bem rapidinha, e aí você pode mesclar técnicas de vendas, quiz, você pode falar sobre melhor prática, tudo isso através de simulação. Então, se, por exemplo, você está falando de treinamento de uma ligação para um novo cliente, vai ter alguém que vai fazer a ligação, vai ter outra pessoa que vai fazer o papel do cliente, as outras pessoas vão ouvir e vão dar o feedback. Você pode falar sobre um novo setor, você pode colocar um vendedor para apresentar e melhorar as técnicas de apresentação, tudo com feedback dos colegas e tudo mais. O bacana dessa sugestão do livro é que cada semana existe um líder responsável pela organização do treinamento. Então, é essa pessoa que vai dividir as tarefas, dividir o tempo. Então, você ganha um engajamento maior da equipe. Você tira essa responsabilidade do RH, põe para dentro da equipe e a equipe passa a se comprometer mais com o treinamento semanal. E aí, assim, gente, é muito simples. É um processo que dá trabalho, mas é um processo que, se é feito com consistência, disciplina, foco, com toda a diretoria, toda a empresa, entendendo a necessidade estratégica disso, com certeza o resultado é uma equipe de sucesso. Então, assim, para encerrar, eu quero terminar com uma frase de Confúcio, que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: o que eu ouço, eu esqueço, o que eu vejo, eu lembro, o que eu faço, eu aprendo. Obrigada. Conecte-se com empreendedores de todo o Brasil e seja desafiado a atingir o seu máximo potencial ao participar do Resumo Cast Tribos. Acesse agora mesmo resumocast.com.br/tribos.